Boa noite a todos que nos acompanham pela Corinthians TV. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Silvinho. Boa noite, Silvinho. Osmar Garrafa, TV Gazeta. Se o time voltar a vencer fora de casa, já fazia um bom tempo que o Corinthians não obtinha um resultado como visitante. Obrigado. Tem um certo ruído por aqui. É o Osmar Garrafa que fez a pergunta, né? Osmar, um abraço, cara. Faz tempo que a gente não se vê. Sim, é importante ganhar, independente, né, em casa. Eu entendi a pergunta, fora de casa. Acredito que você esteja relacionando a pergunta até o nosso final de Campeonato Brasileiro, coisas do ano passado. Mas sim, por que não? A gente pode falar da continuação do trabalho do ano passado, sim, podemos. Tivemos sim, dificuldade em ganhar alguns jogos fora. É importante vencer. Importante agora, já falando do Campeonato Paulista, um campeonato difícil. Eu tenho falado um pouco, eu tive a felicidade de ganhar 3 vezes. É um campeonato muito duro, muito difícil, muito suado, muito competitivo, muito equilibrado. O começo ele é mais difícil ainda porque alguns times se preparam com um período maior e os jogos ficam difíceis. Muitas vezes você tem um calor excessivo, não foi o caso aqui. Mas é importante sim, Garrafa, tem razão, ganhar porque dá confiança e sobretudo os 3 pontos são muito importantes para nós. Um abraço. Silvinho, boa noite. Rodrigo Pessori, do Portal Meu Timão. Eu queria que você fizesse uma análise, claro, do jogo, tradicional análise do jogo, mas eu gostaria também de saber que a sua equipe, em boa parte do jogo, com a linha baixa, atrás da linha da bola. Diante do Santo André, no campeonato estadual, não seria possível jogar um pouco mais para cima, subir um pouco essas linhas, pressionar o adversário mais no campo dele em busca do segundo gol? Por que o time não faz isso? Obrigado. Boa noite. É interessante, você me faz uma pergunta para mim analisar, mas você tem uma análise, eu discordo obviamente da tua análise, ele é bastante pobre inclusive. O time é muito ofensivo. Por isso que é bom as réplicas e tréplicas. Quando nós jogamos com GP de meia e Gustavo aberto, eu não sei se você chegou a ver isso, o time é muito ofensivo. Primeiro tempo são 60% de posse de bola, boas chances de gol e boas chances de liquidar o jogo. Você tem um segundo gol, talvez um terceiro exagero, sim, mas um segundo. Nós temos 60% de posse, muita troca de passe e, ao contrário, boa parte do primeiro tempo, o nosso adversário jogou em linhas baixas, nós comandamos, tivemos 60% de posse de bola dentro do campo adversário. E o time é muito ofensivo. Evidentemente que aí entra, quando você não faz o gol ou não define um jogo, no caso foi a segunda, você tem maiores dificuldades no segundo tempo. O adversário já não tem o que perder mais. A gente tem que explicar uma vez, 2, mas é mais difícil. O adversário te lança, tem um adversário do outro lado, e aí ele joga, os laterais avançam, os externos vêm para dentro, faz 7, 8 no teu campo, enquanto você não define o jogo, ele está ali, e foi o que infelizmente ocorreu. Mas eu discordo absolutamente, o time foi ofensivo, se mostra nos números, evidentemente que tem uma troca, e aí quando você vê o jogo inteiro, eu te convido a ver, você vai ver que está repartido bem, mas para nós, a posse de bola e as condições de vencer o jogo, nós chamamos o time que deveria vencer o jogo absolutamente, sem nenhuma sombra de dúvida, o Corinthians. Silvinho, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Continês FM. Eu gostaria, por favor, que você explicasse hoje a entrada do Paulinho só no segundo tempo, né? Havia uma expectativa de que ele começasse a partida entre os titulares. E a entrada dele na etapa final no lugar do Gustavo Mosquito, se você puder, por favor, explicar qual que era a ideia dessa substituição. O Paulinho não apareceu tanto hoje como na última terça-feira no empate com a Ferroviária, fez uma função diferente. Ele ficou um pouco refém dessa preocupação do Corinthians no segundo tempo de só marcar aqui pro Santo André. Obrigado, Silvinho. Boa noite. Eu infelizmente peço perdão, o áudio, eu perdi o repórter. Maurício, da Bandeirantes. Band News. Maurício, vamos lá com a análise. Perfeito, correto em alguns aspectos aqui. Primeiro, por que Paulo não iniciou jogando? Paulinho, nós conversamos esses últimos 2 dias. O atleta não se sente confortável ainda para iniciar um jogo. Ele está num período de construção de carga e nós temos que respeitar. Existe uma conversa com o atleta, existe um trabalho, tem outras áreas do clube e nós temos que apressar sim o futebol. As pessoas querem ver cada vez mais os grandes atletas em campo, mas nós temos que respeitar etapas. E o Paulinho não sinalizou entrar jogando.
Quando ele entra no lugar do Gustavo, ele não entra fora da posição, ele entra por dentro. É o GP, é a primeira, eu já dei uma resposta dessa. O Gabriel Pereira que está jogando de meia, então o Gabriel Pereira vai fazer o lugar de Gustavo, que normalmente joga só um, porque são externos destros. O GP canhoto, mas joga por aquele lado, e o Paulinho, o Juliano, o Renato por dentro. Então nós éramos um time bem ofensivo com o GP, 2 externos nós tínhamos, e o GP por dentro. Quando nós optamos pela saída de Gustavo, o GP vai fazer o lado direito e o Paulinho entra na função dele, o segundo homem de meio campo, com uma chegada dentro da área. Concordo contigo, não foi fácil de encontrar alguns espaços, e foi de menos a mais, mas é um atleta que precisa adquirir a sua condição, e faz parte, enfim, desse processo, nós temos que respeitar. Boa noite, Thiago Canza, da Band do Band Esportes. Eu gostaria que você pudesse comentar para nós sobre a possibilidade de contar com os atletas com os quais você não pode contar neste domingo aqui na partida com o Santo André, caso o Renato Augusto, o Willian, o João Vitor e do próprio Cássio também. Obrigado, boa noite. Boa noite, Thiago. Nós temos que avaliar. A partir de agora, amanhã tem trabalho novamente de manhã, nós vamos esperar avaliar os atletas, alguns com uma situação um pouco atrasada, porque vieram por causa do Covid, em decorrência dessa situação, vieram um pouco atrasados para o treino, nós estamos construindo carga, outros por uma questão de um trauma ali no pé, enfim, nós temos que avaliar, não temos condições agora de sair do jogo e avaliar, temos que esperar amanhã. As demais áreas do clube se manifestam, a gente conversa para poder saber quem que nós podemos contar durante essa semana. Fala, Silvinho, boa noite. Henrique Mancho, Identidade Corintiana. Parabéns pela primeira vitória em 2022 à frente do Sport Clube Corinthians Paulista. Eu ainda continuo por aqui em Santo André e tanto no término do primeiro tempo, Silvinho, quanto no segundo, eu observei que parte da torcida corintiana pediu a sua saída. Eu gostaria sinceramente de fazer uma pergunta técnica, tática, mas eu acho que é um momento importante para que você responda o torcedor corintiano. O quanto isso atrapalha, o quanto você absorve disso, o quanto o elenco conversa contigo ou não para o seu caminhar do ano 2022. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Obrigado. Henrique, obrigado. Parabenizar pela vitória, uma vitória difícil no campeonato, que não é simples. Você já respondeu parte da pergunta, não muda nada, não muda absolutamente nada. Para o nosso ambiente é um ambiente muito saudável, nós temos um ambiente muito bom. Haja visto os atletas, eu não pago o atleta para dar entrevista, é o que eles veem. E eu fico feliz porque muitos desses atletas, eles têm uma rodagem importante, conhecem treinadores de um nível internacional importante, muitos vencedores, e os caras estão dizendo, eu volto a dizer, eu não pago eles e ninguém, eu sou uma pessoa que vou em qualquer momento aí completar, espero, meio século, construir minha vida sempre debaixo de muito trabalho, muita dedicação. Volto a dizer, ganhei 3 títulos paulistas aqui, uma alegria esse campeonato, é uma alegria vencer um campeonato paulista. Tive a oportunidade de vencer um brasileiro, Copa do Brasil, jogar mais de 270 jogos por esse clube, não atrapalha nada, tenho uma experiência, tenho toda uma construção de carreira absolutamente sólida, um treinador que eu trabalhei, possibilidade de fazer uma Copa do Mundo, que é algo fora da curva. O ambiente nosso é extraordinário, é muito bom, é aquilo que eu te falei, você já respondeu, ou seja, defino, não atrapalha absolutamente nada. E obrigado mais uma vez por parabenizar, uma grande vitória. Obrigado, Silvinho, boa noite.